Bom dia! Hoje eu vim falar sobre a importância da prática da lua dentro dessa vivência no yoga, né? Quando a gente opta por viver, mergulhar, ficar imerso nesse universo do yoga, é, existe uma trajetória, né? Existe um ponto por onde se começar. E muitas vezes a gente não sabe disso, né? A gente começa a praticar, começa a ir em umas aulas e se identifica e continua. E, enfim, existem diversos caminhos, né? Não existe caminho errado, digamos assim, mas existe caminhos que foram traçados lá atrás, quando surgiu o yoga lá no início, né? Então existem textos que são escrituras que são basilares para essa prática. Então, do Hatha Yoga, né? Sendo mais específico, que é a prática que é considerada uma das mais antigas, a mais clássica, digamos assim. Então a gente tem o Geranda Samhita, a gente tem o Shiva Samhita, a gente tem o Hatha Yoga Pradipika. Esses são é, consideradas as bases do da prática do Hatha Yoga, né? Essas três escrituras são muito importantes. E o Geranda Samhita, ele traça um caminho para a gente seguir dentro dessa prática do Hatha Yoga, né? Então, esse momento inicial, quando a gente entra em contato com a prática, e pode demorar anos, né, para que a gente se mantém nessa prática, que a gente se mantém nesse momento inicial, digamos assim, da prática, é a prática da lua. Então, a gente inicia, assim, idealmente, esse primeiro contato que a gente tem com a prática de yoga é através da prática da lua. E tem diversos pontos assim, né, que os grandes mestres do yoga deixaram registrado para a gente seguir na nossa prática. Eu queria até falar disso antes de falar da prática da lua em si, porque eu vejo que é algo que se perdeu na forma que o yoga é praticado hoje em dia, né? Então, esses pontos basilares da prática que os grandes sábios deixaram para gente em qualquer prática de yoga, e essa prática, eu me refiro a essa prática como o nosso sadhana, a nossa prática espiritual, e não yoga como um exercício físico ou algo parecido, né? Porque acaba que quando o yoga vem para cá, para esse lado do mundo, tomou uma roupagem muito física, né? O asana, a parte das posturas físicas, viraram o centro, né? As pessoas começaram a buscar mais saúde, buscar até essa questão fitness através da prática do yoga. E em sua origem, essa não é a intenção, né? Isso um efeito colateral, digamos assim, acaba sendo um subproduto da prática. Bom dia, bom dia. Então, o que os grandes mestres deixaram pra gente sobre a prática de yoga é que a gente deve praticar menos posturas, comparado, né, com o que a gente vê hoje em dia, menos posturas, quantidade não quer dizer qualidade. Então, menos posturas e permanecer nelas por mais tempo. Quando a gente permanece nelas por mais tempo, que a gente está movimentando os bloqueios energéticos, a gente está conseguindo movimentar o prana, e é aí que a gente consegue observar a nossa mente. De fato, quando a gente está nessas posturas na permanência, né? Esse momento que a gente consegue ter uma clareza mental da nossa constituição. Então, quando a gente está nessa permanência das posturas, além da permanência em si, a gente quer minimizar os movimentos, ficar se ajeitando, por exemplo, nas posturas, né? É algo que a gente busca evitar. A gente encontra o alinhamento dentro da postura e permanece, sem ficar ajeitando, né? Sem ajeitar cabelo, sem ficar olhando para a mosca que passou, sem ficar movimentando o pé, enfim, às vezes a gente tem uns tiquezinhos, né, que a gente vai desenvolvendo e acaba ficando viciado fazer esses pequenos movimentos, né, esses pequenos ajustes, uma vez que a gente está dentro da postura. Então, encontrou o alinhamento, permanece, sem ficar se ajeitando, digamos assim, né? E aí, a partir disso, a gente consegue desenvolver uma observação maior, né? Entendimento mais profundo, tem insights sobre os nossos condicionamentos, sobre como a nossa mente funciona, sobre onde estão nossos padrões, onde estão nossas crenças limitantes. Então, por exemplo, se a gente está numa postura
que é mais desafiadora. Vou usar como exemplo a postura da cadeira, Utkatasana. Se a gente está lá em Utkatasana e a gente percebe, tá lá em permanência, sem se movimentar, sem se ajeitar, e a gente começa a permanecer que tô ficando com raiva, por que que essa professora não me tira daqui, não aguento mais, quero sair, que saco, quero jogar um tijolo em alguém. Então, se a gente começa a perceber como a nossa mente reage, aí a gente começa a perceber se a nossa mente em situações desafiadoras, se a nossa mente fica agressiva, se fica impaciente, se fica querendo buscar uma fuga constantemente. Então é aí nesses momentos, na permanência, que a gente vai percebendo as camadas mais profundas da maneira que a nossa mente tornou-se, né, entrelaçada, como é que as sinapses começaram a acontecer, né, e gera-se esse caminho, e a gente vai repetindo esse caminho e vai ficando marcas mais profundas, e esses condicionamentos vão se aprofundando e vão se enraizando na gente, né, e é muito difícil a gente perceber essas questões, a gente vai vivendo e essas questões vão tomando conta da gente, sem a gente ter necessariamente uma percepção clara disso. Então a nossa prática, esse momento que a gente está na permanência da postura, que a gente não está se movimentando, a gente começa a ter um entendimento maior da nossa mente, a gente consegue ter insights e perceber, caramba, olha como eu estou reagindo a essa postura, eu faço a mesma coisa fora do tapetinho. Então é como se fosse esse laboratório que a gente percebe que as nossas reações lá dentro do tapetinho, nas posturas, vão ser semelhantes às nossas reações no nosso cotidiano, na nossa vida, né? E aí a gente consegue também com a nossa prática desenvolver uma capacidade mais profunda de trazer, de focar, de repousar a atenção nessa consciência que tudo testemunha, né? No Purusha, como se fosse o núcleo do nosso ser, né? Essa consciência pura, essa parte de nós que tudo experiencia, tudo observa, essa parte de nós que tudo testemunha. E a gente consegue entrar cada vez num contato mais profundo com essa essência do nosso ser. Então, os grandes sábios deixaram esses ensinamentos pra gente, né? E não é o que a gente acaba praticando hoje em dia, né? Algumas desses quesitos se perderam, se esvaíram. Então é importante a gente lembrar da essência da prática, para a nossa prática ter um intuito, ter uma finalidade, e a gente tem um destino, né? A gente está caminhando, é uma jornada, a gente está caminhando para chegar nesse lugar, né? Do moksha, da libertação. Então a gente quer que a nossa prática nos leve a esse lugar, né? Se a nossa prática é aleatória, a gente não tem um destino, não tem onde chegar, né? Então, quanto mais a gente incorpora esses aspectos na nossa prática, que eu comentei agora há pouco, cada vez mais a nossa mente deixa de ser um obstáculo para a gente chegar a a autorrealização, né? Essa jornada de autoconhecimento. Então, em vez da mente ser um obstáculo, a gente vai preparando a mente através da nossa prática para ser um portal, para ser essa ferramenta de ajudar, de facilitar a gente chegar nesse destino. Então, esses aspectos da prática que eu falei, de menos é mais, né? Menos posturas, menos quantidade, maior qualidade, permanecer nas posturas, observar a mente nessas posturas e desbravando, né, esses condicionamentos mentais que a gente vai cultivando ao longo da vida. E a gente vai tornando cada vez mais a mente mais clara, menos misteriosa, a nossa mente menos misteriosa para a gente mesmo, né? Para a gente cada vez se conhecer mais e tirar esses obstáculos para a gente conseguir ter uma transparência maior para a gente alcançar, né? Para a gente se aproximar da autorrealização, do autoconhecimento. Então, a gente vai desenvolvendo, né, essa capacidade de internalizar completamente a nossa atenção através da prática. E a gente vai entrando em contato com essa nossa luz interior, né, a luz da nossa alma, digamos assim, e perceber que essa luz da nossa alma, ela está muito próxima da luz de todas as luzes. A gente é parte dessa luz, a gente é uma faísca de luz do grande sol, né, que é o absoluto, que é essa força que tudo gere, né, que tudo cria, que tudo destrói. Então é esse lugar, né, da não dualidade, é onde o nosso ser, o nosso centro se funde com Ishvara, né, com esse conceito que a gente tem dentro da filosofia, né, do absoluto.
Então, independente, isso tudo que eu falei é independente da orientação da prática, se é prática do sol, se é prática da lua, se é prática do fogo, porque o Geranda Samhita traça essa jornada que a gente inicia na prática da lua, depois a gente evolui para a prática do sol, para depois que a gente dominar a lua, dominar o sol, a gente partir para o fogo. Então, o que eu estava falando é independente da orientação da prática. Qualquer prática, a gente quer cultivar todas essas questões para cada vez mais desvendar, desmistificar a natureza da nossa mente. Então, agora falando da prática da lua, né? A importância da prática da lua, ela é a base de tudo, ela é o ponto inicial e pode ser que a gente permaneça anos na prática da lua, né? Esse momento da prática da lua é a fundação da nossa prática, é onde a gente deve iniciar o nosso sadhana. Então, eu não estou falando de qualquer prática, não é, enfim, ligar o YouTube e fazer uma prática que você achou lá, aula de yoga, fiz uma prática. É uma prática espiritual, yoga como prática espiritual e não como uma prática de exercício físico. Então a gente inicia a nossa prática na lua e essa prática, né, tá lá, como eu falei, tá lá no Geranda Samhita, tem uma preparação, né? Então até mesmo antes da prática da lua, tem a purificação, a gente quer se purificar e a gente quer trabalhar um fortalecimento, né? Então, nessas escrituras, fala até dos chat karmas, as purificações que a gente faz, a própria alimentação, seguindo os princípios do Ayurveda, é uma forma da gente buscar essa purificação. Segundo a tradição, a gente primeiro se purifica para depois iniciar a nossa prática. Então, quando a gente se purificou, quando a gente se fortaleceu, a gente inicia a prática da lua. E a prática da lua ajuda também, né, nesses estágios iniciais. Então, o melhor momento, o melhor lugar para se iniciar é a prática da lua. Então, os dois pilares da prática da lua é acalmar a mente e estabilizar a mente. Então, primeiro a gente consegue acalmar, depois que a gente acalmou, a gente quer manter essa calma, a gente quer manter isso estável, né? A gente quer que isso se perpetue, que isso permaneça, que a gente consiga gerenciar essa calma, essa tranquilidade a longo prazo. Então, nesse primeiro momento, o foco da prática da lua é acalmar a mente, que é um grande obstáculo, né, para qualquer coisa que a gente faça na nossa vida. A gente vive uma era que tudo é rápido, né? Tudo é instantâneo, tudo é imediato, tudo é uma enxurrada de informações, é muita coisa para assimilar. Então a mente adquiriu essa velocidade, né? A gente está sempre pensando um milhão de coisas, a gente está sempre fazendo um milhão de coisas. E é uma era da ansiedade, né? A gente está sempre no futuro, a nossa mente já opera lá na frente. Então, acalmar a mente, estabilizar a mente é um obstáculo muito grande. Por isso a importância da prática da lua. A gente foca na mente, em acalmar a mente. Então, é como se, essa analogia eu acho muito legal, né? É como se a mente fosse um lago. E o lago, às vezes, a água fica turva, às vezes tem muita ondulação na água, e pra gente, a nossa essência, quem a gente realmente é como se estivesse lá no fundo desse lago, né? Então, a gente quer cada vez mais acalmar a superfície desse lago, deixar as ondulações ficarem cada vez mais paradinhas, cada vez a água ficar mais limpa, para a gente entender, para a gente conseguir ver, deixar aquilo transparente para enxergar o que está lá no fundo, o nosso verdadeiro ser, nosso Atman. Então, a ideia, né, o objetivo da prática da lua é a gente conseguir acalmar o lago da mente para a gente visualizar o que está lá no fundo e também compreender o que está do lado de fora desse lago que está causando essas ondulações. Então, a prática da lua vai trazendo essa clareza mental, porque a gente consegue acalmar a mente através dessa observação, acalmar a água para observar o que está lá no fundo e observar o que no entorno, nossos condicionamentos, as influências externas que estão causando essa pedrinha que cai na superfície da água, galinho que vai caindo na superfície da água e vai gerando essas ondulações. Então, a gente ganhar um maior entendimento da natureza da mente. Quando a gente acalma a mente, a gente compreende melhor o que está acontecendo nela, né? Então, essa prática, ela requer que a gente tome essa decisão, uma decisão consciente, uma decisão firme de desacelerar a nossa prática. Então, hoje em dia, a gente vê práticas muito dinâmicas, muito aceleradas, respira, movimenta, um atrás do outro, sem momento de pausar,
e simplesmente estar ali com seus pensamentos, com seus sentimentos, com você mesmo, sem movimentar, sem atividade. Então, né, as práticas de vinyasa, por exemplo, né, são muito divertidas, é muito gostoso, né, a gente se movimentar. Só que infelizmente ela não traz esses efeitos de acalmar a mente. A nossa mente já funciona na mesma velocidade dos movimentos do vinyasa, né, até mais rápido do que os movimentos do vinyasa. Então, o vinyasa, enquanto uma prática física, uma prática de. Enfim, ela tem o seu valor, né? Eu pessoalmente gosto muito também da prática de vinyasa, mas o vinyasa não é a minha prática espiritual. Eu busco o vinyasa quando eu tô com vontade de fazer umas posturas mais desafiadoras, quando eu quero me movimentar mais, mas eu não enxergo o vinyasa como a minha prática espiritual. Então, o vinyasa, né, é mais difícil a gente orientar a nossa atenção para dentro. Os estímulos que a gente recebe hoje em dia, da nossa atenção tá sempre para o mundo externo. Esse fluxo de energia parte para fora o tempo todo, né? Pavriti em sânscrito. É esse fluxo de energia de prana para fora, para o mundo externo. E é mais difícil a gente ter o oposto nivriti, que é esse fluxo para dentro de energia. É a gente se recolher, é a gente cultivar a introspecção e cada vez conhecer melhor o nosso mundo interno. Então, a prática de vinyasa não necessariamente vai incentivar esse nivriti, esse fluxo interno de prana, de energia, de observação. Então, a gente quer acalmar a mente, prática da lua, a gente inicia na prática da lua para acalmar a mente. Depois que a gente conseguiu acalmar, a gente mantém essa calma, a gente estabiliza, a gente aprende a gerenciar essa calma, digamos assim, né? Então, nesse momento de estabilizar a mente, o foco é estabilizar a calma nesse primeiro instante e dar essa solidez, dar essa robustez, digamos assim, para a nossa prática. Então, é esse momento que a gente torna a prática um pilar da nossa vida, para que a gente não perca a conexão com a nossa prática no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade que aparece na nossa frente. Então, a gente acalmou a mente, mas a gente quer manter isso a longo prazo. Então, é o momento que a prática vira essencial, é inegociável. Ok, isso não tá bem, tá difícil, meu dia tá cheio, eu preciso fazer um milhão de coisas, mas a prática é o meu lugar de estar, de ser, de recarregar minhas energias e de me manter estável, de cultivar essa estabilidade. Então é muito fácil, né, a gente praticar quando tá tudo bem, as coisas estão fluindo bem, tá tudo dando certo, tô com tempo. É fácil a gente manter a nossa prática nesses momentos, né? Mas quando as coisas apertam, quando a gente fica triste, quando a gente fica frustrado, quando tá tudo muito corrido, é nesse momento que fica é, mais difícil, mais até penoso, digamos assim, né? A gente querer cultivar a nossa prática. Quando a gente não tá querendo lidar com as nossas questões, a gente não quer ficar paradinha no tapetinho vendo tudo que tá acontecendo dentro da gente, né? A gente tenta fugir dessas situações. E é justamente nesse momento que é importante a gente manter e cultivar a nossa prática. É justamente isso que vai trazer a estabilidade da gente aprender a lidar com essa calma que a gente está cultivando na prática da lua. Então, na prática da lua, toda a prática, né? Um parênteses, todo sadhana, toda a prática espiritual não é só asana. Se a gente pratica só asanas, a gente parou no meio do caminho. Tem o asana, tem o pranayama, os exercícios de respiração e a meditação. Tem sempre a meditação. Não existe sadhana sem meditação. Então, eu queria frisar esse momento, né? Então, tanto asana, quanto pranayama, quanto a meditação, no sadhana, eles vão ser utilizados para a gente cultivar essa estabilidade e essa tranquilidade, né? Esse conforto mental e físico, que a gente está trabalhando tudo, né? Na nossa prática, no nosso sadhana. A gente está trabalhando os 5 koshas, os 5 invólucros do nosso ser. Então, a prática da lua, ela é associada com o hemisfério direito do cérebro, né? Com a narina esquerda e com o hemisfério direito do cérebro, que é aquela parte do nosso cérebro que é relacionada à expressão, à compreensão das emoções, dos sentimentos, a gente observar e interpretar o mundo ao nosso redor, né? É a parte direita do cérebro
que vai analisar as situações em geral, que vai trazer uma resposta para essas situações que a gente está lidando. É aquele conhecido, né, como o lado criativo, o lado artístico do cérebro. E também a prática da Lua é ligada ao sistema nervoso parasimpático. Então, o sistema nervoso parasimpático é parte do nosso sistema nervoso autônomo e é aquela parte que permite que a gente encontre tranquilidade emocional, tranquilidade, calma, estabilidade. Então, é quando o organismo responde a situações com calma. É quando a gente consegue, nosso organismo consegue compreender repouso, compreender saciedade, a digestão funciona de uma maneira melhor. Porque quando a gente está quando o sistema nervoso simpático está preponderante, significa que a gente acabou de encarar um risco, uma ameaça, e o nosso organismo está pronto para reagir, está pronto para lutar, para enfrentar aquela situação de risco ou para fugir. Então a gente fica em estado de alerta. Então a prática da Lua ajuda a trazer o nosso sistema nervoso para esse estado do sistema nervoso parasimpático, de relaxamento, de repouso, de digerir melhor. Então as nossas funções vitais acontecem de uma maneira mais ampla, né? Mais saudável, com todo o seu potencial. Então, a prática da Lua tem esse impacto na mente e no nosso sistema nervoso. Então, a Lua, ela é diretamente ligada à mente. E é no Geranda Samhita, né, que eu estava falando, que vem essa sequência da prática do Hatha Yoga, né, que se inicia na Lua, passa pelo Sol, chega no fogo. A Lua, esse momento inicial, é o momento da gente lidar com a mente, que é o nosso maior obstáculo. Então a gente começa na Lua e, como eu falei, né, pode ser que a gente permaneça anos na prática da Lua até a gente ir para a prática do Sol. Então tem até uma parte um trecho, né, do Geranda Samhita que fala que uma vez que a Lua for estabilizada, uma vez que a Lua se acalmar e se estabilizar, aí que a gente pode deixar o Sol brilhar. Então esse momento inicial é de focar na Lua, focar na estabilidade e na calma. Tem até uma passagem, né, do Swami Rama que ele fala que uma mente que não é tranquila, ela não é adequada para nenhum caminho, porque ela é caótica, ela é agitada, as escolhas não vêm a partir de uma estabilidade, né, de uma clareza. Então, uma mente que não é tranquila, ela não é adequada para nenhum caminho, né? É o que Swami Rama disse, né? Então, uma mente estável é essa mente que estabiliza a Lua, que faz disso uma fundação da mente, uma fundação da prática. Essa é a fundação da prática, essa estabilidade, essa calma mental, né? E eu vou falar algo que, assim, a gente tem que ter muito cuidado e algo que é muito importante e que, assim, a gente tem que cuidar disso como se fosse um cristal, porque o que eu queria dizer é o seguinte, o yoga, ele cultiva, uma das consequências do yoga é a gente cultivar o nosso poder interno. Então, o yoga traz poder. E isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado. O terceiro capítulo dos Yoga Shastras de Patanjali, né, que antigamente chamava-se Yoga Sutras e agora, né, percebeu-se que na verdade é um Shastra, porque Patanjali tanto escreveu o comentário quanto os próprios aforismos. Então, o próprio terceiro capítulo, né, dos Yoga Shastras de Patanjali são sobre poderes místicos, são sobre os siddhis. Existe um capítulo inteiro dos 4 dos Yoga Shastras. Um é sobre como lidar com os siddhis, né, como cultivar e como lidar com os siddhis, esses poderes místicos. Então, o yoga, a prática correta, digamos assim, né? Não correta, porque, enfim, não quero julgar nada como certo e errado, mas o que veio das escrituras dessas antigas, Geranda Samhita, Shiva Samhita, Hatha Yoga Pradipika, é sobre a gente cultivar o nosso poder interno, o nosso poder pessoal. E a gente tem que ser extremamente cuidadosa com isso, né? Porque, assim, como yogis, né, como yoginis yogis, é importante a gente ter a sabedoria de compreender para onde a gente vai direcionar esse poder que a gente cultiva no nosso sadhana, na nossa prática. Espera-se que a gente cultive esse poder para trazer para o nosso coração, né? Para a gente cultivar amor, para a gente cultivar devoção, para a gente cultivar serviço, o serviço desinteressado
pro próximo, né? Mas isso vai depender inteiramente das nossas escolhas, das nossas atitudes, porque o yoga está cultivando esse poder, né? E aí a gente vê a própria questão do assédio que a gente vê no universo do yoga e em diversos outros, né? Então a gente vê pessoas que estão, no caso dos yogis, né, que diversos na história se envolveram com escândalos de assédio sexual. E a gente vê que esses yogis, né, muitos deles grandes mestres, grandes sábios, se envolveram nessas questões, porque cultivaram o seu poder, muito poder. Você vê que são pessoas que são assim, muito carismáticas, luminosas, são pessoas que você quer estar perto, porque tem aquilo que a gente não consegue nem materializar, né? É uma energia muito forte. E você vê essas pessoas praticando esse tipo de conduta. Ou seja, são pessoas que deixaram o sol brilhar, então praticaram muito práticas solares, só que não focaram tanto na prática da lua, nesse momento de estabilizar a mente, de acalmar a mente, que é o portal para tudo, né? E é por isso que eu falo tanto da importância da prática da lua. Uma mente que não é calma e estável e que se conhece, que entende a sua própria natureza, vai perder, pode perder, tem muito mais chance de perder o controle quando vai para a prática do sol. Quando o sol ilumina tudo, né? O sol ilumina nossos talentos, nossos dons, nossos presentes para o mundo, mas o sol ilumina nossas sombras também com a mesma intensidade. E por isso a importância da prática da lua no primeiro momento. A gente quer aprender a estabilizar, acalmar a mente antes de iluminar tudo, antes de expandir. E aí esse exemplo que eu usei, né, desses yogis, desses grandes mestres e sábios que se envolveram em escândalos de poder em relação a questões de dinheiro, questões sexuais, porque o sol estava brilhando, mas não estabilizou a lua, não estabilizou a mente. Então, esse poder que a gente cultiva na nossa prática, a gente pode usar para manipular, para controlar pessoas, para ter mais dinheiro, para desejar o mal, porque a gente está cultivando poder. E isso é muito, assim, é um lugar que a gente tem que ter muito cuidado, que a gente tem que ter um olhar muito atento para onde a gente vai direcionar esse poder. E a gente tem que saber que a escolha é nossa. A escolha, no que diz respeito ao caminho que a gente toma, as escolhas que a gente faz, só a gente pode lidar e escolher. E a gente vai ter que lidar com as consequências, né? A gente vai ter que lidar com as consequências do karma que a gente gera. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que Patanjali, o próprio Patanjali, por exemplo, né, grandes sábios, enfatizaram a importância da gente refinar a nossa personalidade, a nossa conduta. Por isso que os 8 passos de Patanjali se iniciam com a conduta ética. Então a gente está começando lá com os yamas, com os niyamas, para quando esse momento do poder chegar, a gente está sabendo como lidar com o mundo, como agir com a sociedade, como agir com a gente mesmo. Então, por isso que se inicia com um código moral, né, com um código ético, porque enquanto a gente vai trabalhando é, essas questões da nossa conduta, do nosso comportamento, ao mesmo tempo a gente tá lá naquele programa, naquela metodologia, né, um programa sistemático da nossa prática, da nossa meditação. Então, né, na nossa prática, a gente vai recolhendo os nossos sentidos, a gente vai interiorizando, recolhendo a nossa atenção para a gente explorar o conteúdo da nossa mente. E aí, a gente tendo já uma conduta que é mais firme, mais estabilizada, a gente vai saber gerenciar esse poder de uma forma que a gente aplique para o que importa, né? E não desvie esse poder para manipular, etc., para fazer atitudes, para cultivar atitudes que não são nem um pouco legais, nem um pouco benéficas, a gente está gerando karma que em algum momento volta, né? Então, a essência do yoga clássico, digamos assim, né, que é chamado, né, o yoga de Patanjali, Raja Yoga, é trabalhar com Chitta, trabalhar com a mente, a lua. Então, Patanjali deu toda essa atenção para a prática da lua. O foco de Patanjali é trabalhar a mente, é trabalhar a lua. Então, o primeiro momento da prática é a prática da lua, no nosso sadhana, na nossa prática espiritual. Então, Patanjali mesmo propõe essa abordagem baseada na mente, essa jornada em direção ao retorno para a consciência pura, para o Purusha. Então, o próprio Patanjali foca nessa questão da mente. A primeira parte
Yoga Shastra de Patanjali fala meditação, fala da mente. É, então, tudo isso é muito focado em a gente explorar o conteúdo da nossa mente para cada vez a gente se compreender mais, para a gente conseguir cada vez mais se aproximar de Purusha, a consciência pura. Então, de acordo com a tradição, né, essa estabilidade, a gente manter e cultivar essa estabilidade é fundamental quando se trata da nossa prática no tapetinho, mas assim, principalmente fora do tapetinho, né? A gente pratica não necessariamente para ver os resultados lá no tapetinho, mas principalmente, primordialmente na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, assim, os textos, as escrituras do yoga, né, em relação ao Hatha Yoga principalmente, como eu falei, para Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita, Shiva Samhita, cada um à sua maneira. Olá, bom dia. Então, cada um à sua maneira, eles vão afirmar que a estabilidade é essencial. Nada se compara à estabilidade como assim um pilar, um fundamento dessa prática. Então, todos esses textos, né, de alguma forma afirmam que até o momento, né, o momento em que o corpo e a mente se tornam estáveis, aí sim é que o mundo do yoga se abre à nossa frente, quando a gente aprende a cultivar essa estabilidade. Então isso é até interessante porque nenhum desses textos vão falar sobre flexibilidade, e a gente pensa tanto em flexibilidade quando a gente pensa em yoga, né? E é interessante que esses textos não mencionam você precisa ser mais flexível, você precisa encostar a testa lá no seu pé. Nenhum texto fala disso, mas esses textos falam de estabilidade. Então, mais importante do que flexibilidade é estabilidade física e mental. Então, através do nosso sadhana, a gente quer cultivar esse aspecto da estabilidade, que é o que a prática da lua vai trazer, a estabilidade física e mental. Então, lembrando, né, o objetivo da prática da lua é estabilidade física e mental, é essa calma, principalmente mental, que a gente o corpo, né, o nosso físico, é um dos instrumentos para a gente conseguir atingir essa calma, essa estabilidade. Então, essa ideia, né, que eu estava falando de a gente precisa ser flexível para praticar yoga, ou vou praticar yoga para me tornar flexível, isso acontece, da gente se tornar flexível, acontece como uma consequência. Se a gente tem esse comprometimento com a prática, vai ser um efeito colateral, digamos assim, acaba sendo um subproduto, porque a gente está movimentando o corpo, né? A gente está destravando, digamos assim, obstáculos do nosso corpo e tornando ele mais saudável, mais rígido no sentido de estável, né? Não vou nem usar rígido, vou usar forte, mais flexível. Só que essa ideia dentro do yoga de flexibilidade ele é mais recente, é até um mal entendido, né? Porque a flexibilidade se torna assim uma consequência, mas nunca foi um objetivo, segundo as escrituras, né? De Hatha Yoga, de yoga em geral. E até uma ideia, né, de as nossas mentes hoje em dia, elas estão sempre ligadas em diversas questões ao mesmo tempo, a gente está sempre conectado às tecnologias, como eu falei antes, né, a gente tem essa tendência à ansiedade, a estar sempre operando lá no futuro, mentes agitadas, e aí essas mentes que têm as nossas mentes modernas, né, que têm essa configuração, digamos assim, vão se sentir mais atraídas, mais conectadas, mais afinizadas com essa prática que também traz isso, com práticas que vão ser mais dinâmicas, práticas que a gente está se movimentando e dando todo o suor, né, e dando tudo de si. Então, essas práticas que a gente está em constante movimento, elas acabam distraindo a nossa mente que é agitada do quão distraída essa mente está. Então, é muito engraçado, né? Engraçado de ver, é muito curioso de ver que a gente justamente se sente em afinidade com essas práticas mais dinâmicas, porque reflete como é a nossa mente. A nossa mente está muito dinâmica, está muito agitada. E a gente não consegue nem perceber o quão agitada e distraída tá a nossa mente, né? Então é algo pra gente refletir. Como eu falei, né? Não tô demonizando nem nada a prática para práticas mais dinâmicas, de vinyasa e tal, porque eu também gosto, inclusive. Mas como eu disse antes, né? Acaba que não é uma prática espiritual. Acaba que é uma prática que pode ser divertida, pode ser gostosa, o corpo se sente, a gente se sente forte, se sente flexível, como eu acabei de falar, mas o cerne da nossa prática espiritual
não perpassa por isso, não perpassa por ficar se movimentando o tempo todo, porque a gente quer buscar estabilidade. Então, e por muito tempo, né, eu pratiquei muito vinyasa, né? Por muito tempo eu acreditei muito que estou fazendo minha prática espiritual, fazendo vinyasa, praticando vinyasa. E eu só compreendi isso melhor, o que é realmente a essência do yoga, quando eu fui me aprofundar de forma bem vertical, tanto nos meus estudos quanto na minha prática, na prática regular, na prática diária, que é aí que você consegue ver os resultados, você vê aquilo na sua vida, né? Você consegue, por experiência própria, ver aquilo que você lê nos livros, né? Então, eu gosto muito de falar, não precisa acreditar no que você lê nos livros de yoga, não precisa acreditar no que eu te falo, no que qualquer professor te fala. Faça, faça, viva a experiência, vivencie isso e chegue às suas próprias conclusões e vai vendo o resultado, a consequência daquilo na sua vida. Acho que a melhor forma, né, da gente compreender isso e da gente sentir é a gente fazendo, é a gente trazer para a experiência, para o nosso campo de ação. Então a gente precisa agir, fazer para além do trabalho intelectual, né? De estudar e compreender. Os dois devem caminhar juntos. A parte da gente estudar e compreender e ir desbravando essa parte intelectual, essa parte mais racional, mas paralelo a isso, a gente ir vivenciando e aplicando no nosso corpo, na nossa mente, em todas as camadas do nosso ser, para a gente internalizar essa prática e perceber de fato como as consequências dessa prática reverberam em todos os outros aspectos da nossa vida. Então, o yoga, né, a prática de yoga e as consequências, os frutos do yoga, eles começam realmente quando a gente diminui o ritmo, quando a gente encontra a estabilidade, quando a gente começa a lidar com o que a gente precisa lidar de fato internamente, né? Quando a gente de fato lida com a gente mesmo, que não é fácil, não é um trabalho fácil. Então, por isso a necessidade, a importância da prática da lua, porque a gente vai com calma, com perseverança, com estabilidade, vai desbravando o conteúdo da nossa mente, a forma, os padrões que a nossa mente cultiva, né? A forma que a nossa mente funciona. Então, uma vez que essas flutuações, essas oscilações, essa agitação mental tenham baixado, tenham diminuído, aí que a gente consegue de fato enxergar, se deparar com aquele aspecto do eu, aquele aspecto nosso que existe além da mente, né? Que existe além de tudo que é temporário e oscila e está sempre mudando. A gente consegue entrar em contato com aquela parte que não oscila, que é estável, que está ali, que está presente com o nosso centro. Então, a importância da prática da lua é cada vez mais a gente entrar em contato com essa estabilidade que está dentro da gente. Só que a gente precisa aprender a entrar em contato com ela, né? Através desse trabalho que a gente faz de descobrir, de desvendar a nossa mente. E aí que a gente vai entrar em contato, né, com essa memória da nossa verdadeira natureza, que de acordo com as escrituras, né, é um lugar que habita dentro do nosso coração, uma chama que está dentro do nosso coração, Vishoki Joiti, que está lá. Só que às vezes é difícil de acessar, né, esse lugar. É um lugar que é de luz, é um lugar que é pura luz e que nenhum sofrimento penetra esse lugar. Então, é um retorno para a nossa natureza, né? Que é amor, que é luz, que traz essa beleza, né? Que a gente muitas vezes perde contato. Então, a prática é essa relembrança de que a gente tem isso dentro da gente, que a gente tem as ferramentas para acessar. Então, para a gente conseguir chegar nisso, desacelerar é o caminho. A gente já está acelerado em tudo que a gente faz e a intenção não é essa. A intenção é cada vez mais a gente desacelerar, tanto na nossa vida, para a gente cultivar a presença, tá 100% presente em tudo que a gente faz e para a gente conseguir acessar a nossa verdadeira essência, né? Esse amor profundo que a gente tem, que é intrínseco ao nosso ser, é intrínseco a nós enquanto seres humanos. E quantas vezes a gente não perde contato com isso, né? Então, esse sistema que eu tô falando, ele foi desenvolvido há muito tempo atrás, há milhares de anos. E eu queria trazer isso hoje, né? Eu quis trazer isso hoje para a gente refletir sobre a nossa prática, sobre as escolhas que a gente faz por práticas mais agitadas, mais aceleradas, mais estimulantes, em vez daquelas que cultivam a estabilidade. Porque
nem todas as práticas são boas, principalmente pra gente, né? Porque, pra gente que eu digo, pra cada um de nós individualmente, porque tem a questão dos doshas também, tem a questão do Ayurveda, cada constituição se afiniza mais com certos tipos de prática. É, nem todas as práticas vão nos mover em direção a essa luz do coração que eu estava falando, né? Nem todas as práticas elas vão ser adequadas a todas as pessoas, porque tem forças da natureza que governam o universo de formas diferentes, como eu falava dos doshas, né? Então, as pessoas, cada pessoa vai se calibrar, se equilibrar de uma maneira diferente, dependendo também do nosso dharma, das razões específicas da gente estar aqui, né? Da nossa constituição, da maneira que a gente opera. Então, é importante a gente cada vez se conhecer melhor e cada vez mais conhecer mais profundamente a essência da prática, para a gente conseguir equalizar isso tudo e praticar de uma forma que seja benéfica para a gente, não só fisicamente, né? Mas também nos outros aspectos do nosso ser, principalmente para a gente ir desvendando a nossa mente, para a gente trilhar esse caminho do autoconhecimento de uma forma mais plena, mais completa, que tenha um fio condutor, né? E não apenas vou pro meu tapetinho, vou fazer minha prática hoje, tá? Sobre o que é essa prática? O que eu tô cultivando com essa prática? Para onde ela tá movimentando, para onde ela tá direcionando o meu prana, a minha energia vital, esse conceito, né, que é tão sagrado, é tão importante. O nosso prana é o que anima o nosso corpo, né? Quando a gente faz a passagem, finalizou o prana, sinal que a gente não tem mais prana. Então a gente não quer dissipar o nosso prana, a gente não quer desperdiçar nossa energia vital. Então, um dos outros aspectos da nossa prática é a gente cultivar o nosso prana, é a gente otimizar a nossa energia vital e não deixá-la ir se dissipando, né? O que já acontece naturalmente na nossa vida, né? A gente está vivendo e está dissipando prana. A gente quer que a nossa prática seja esse lugar de cultivar, de gerenciar, e a gente saber onde canalizar a nossa energia vital. Então, retomando, né, a importância da estabilidade, esses textos que eu falei, tanto os Yoga Shastras, né, Sutras de Patanjali, tanto o Pradipika, Geranda Samhita, tudo isso, diversos outros textos antigos também, cada um da sua forma, eles se referem à importância da estabilidade, né, enquanto um pilar fundamental da nossa prática. E a gente só se abre de fato ao universo do yoga quando de fato o nosso corpo e nossa mente estão alinhados nessa estabilidade. Então, a prática da lua é essencial para trazer esse pilar, essa base, essa fundação sólida para a nossa prática espiritual. E por quê? Porque a estabilidade é a base do autoconhecimento, é requisito do autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é a porta de entrada para o amor próprio, para a gente se gostar, para a gente se conhecer, para a gente cessar essa luta contra nós mesmos, né? Tantas vezes a gente não gosta de diversos aspectos da gente e vai colocando a poeira lá embaixo do tapetinho e não quer lidar com certas coisas e vai guardando o corpo, vai acumulando traumas, vai acumulando situações que a gente viveu na nossa vida que a gente não soube lidar. Isso tudo vai ficando acumulado. Então, a gente trazendo estabilidade, a gente consegue observar isso tudo com mais clareza, né? E a gente se conhece melhor. E quando a gente se conhece melhor, a gente se gosta mais. A gente consegue cultivar o amor próprio, né? E esse amor, ele existe em abundância. A gente tem amor para, enfim, para distribuir, para dar e vender, digamos assim, né? Só que a gente só consegue acessar ele de uma forma mais profunda quando a gente vai peneirando essas camadas que estão mais na superfície da nossa mente, né? Essas camadas que são mais reativas, que trazem as nossas dificuldades, né? Então a gente vai peneirando essas camadas da nossa personalidade para a gente de fato ir para caminhos mais profundos e compreender o que que impede, o que está impedindo eu de expressar o meu amor, o que está me impedindo de ultrapassar esses obstáculos, né? Então esse caminho de autoconhecimento é para a gente voltar ao nosso centro, que é pura luz, que é puro amor. Então, sem o autoconhecimento, né, esse amor verdadeiro, esse amor profundo, ele não flui, a gente não consegue expressar e a gente vai, a nossa comunicação às vezes também, né, quer dizer, às vezes não, a nossa comunicação é um reflexo de como opera o nosso mundo interno. Então, quantas vezes a gente se
se comunica de uma forma que é reativa para expressar uma necessidade. Às vezes a gente está querendo amor, carinho, a gente se comunica de uma forma passiva-agressiva. Isso porque a gente está querendo amor, carinho, atenção. Então, tudo isso a gente vai desvendando com a nossa prática, com essa estabilidade, essa calma mental. Porque sem estabilidade tá fora de alcance a gente se conhecer. A gente não consegue observar, é muito ruído. Como é que a gente vai perceber a engrenagem da nossa mente quando tem muito ruído, tem muito barulho, tem muita oscilação, tem muito conteúdo que está sempre ali conflitando um em cima do outro? Então, a prática da lua, ela vai proporcionar cada vez mais clareza, mais calma, mais estabilidade para a gente desvendar a nossa constituição, a nossa personalidade, os ruídos mentais, para a gente cada vez mais avançar nessa jornada do autoconhecimento. Então, era isso que eu queria falar, né? A importância da prática da lua. No futuro eu volto, né, para falar da prática do sol, da prática do fogo, mas essa, por ser a base, a fundação de tudo, é assim, é elementar. A gente pode gastar não, né? Investir o tempo que for, anos, se necessário, na prática da lua, porque ela vale muito a pena. Ela vai ser a chave para a gente conseguir avançar na nossa jornada do yoga, né? E isso tudo eu me refiro à prática enquanto prática espiritual. Não me canso de falar isso porque não é qualquer prática. O yoga, a essência do yoga tem isso, né? É uma questão da gente lidar com a nossa espiritualidade. Mas quantas vezes a gente vê o yoga, faça yoga para a flexibilidade, pratique yoga para aumentar a sua força, para aumentar, enfim, tantos benefícios físicos e mentais, melhorar a concentração. E não quer dizer que o yoga não traga isso, vai trazer. O yoga é muito maravilhoso, né? Traz diversos benefícios em diversos aspectos físicos, mentais, emocionais, psicológicos. Só que a prática espiritual busca esse caminho do autoconhecimento, né? Então, inicie na prática da lua, se aprofunde nesse conhecimento, nesse entendimento, para você conseguir viver plenamente, né? Caminhar para viver plenamente o yoga na sua vida. E você tendo algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, fica à vontade para enviar uma mensagem, um comentário. Vou ficar super feliz de responder. E te espero aqui na próxima. Tenha um ótimo dia. Gratidão pela presença. Namastê.